Amém, amém. Sabe, esse é um dia tão especial, é um dia especial não somente porque o comércio diz que é especial, mas é o dia onde nós celebramos a vida de pessoas especiais. Mas a mensagem de hoje não é apenas para as mamães. Quantos podem celebrar? Amém. Porque a mensagem do Senhor é para cada um de nós, todos os dias, a cada momento, todo tempo. E eu quero ler com vocês esse salmo que é o Salmo 46. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. E diz assim na palavra, alguém trouxe Bíblia aí, gente? Bíblia, ok. Diz assim, na palavra do Senhor, no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos, ainda que a terra estremeça e os montes afundem no fundo do mar, ainda que os oceanos rujam e espumem, e os montes tremam violentamente. Esse Salmo 46, quem sabe você já ouviu ele, é um salmo maravilhoso. Mas antes de falar desse salmo, eu quero contar uma pequena história para vocês, e essa é uma história super recente. Eu vou pedir licença à minha família para contar, porque é dos meus filhos, e eu não vou dizer qual filho é, certo? Vocês não vão adivinhar de jeito nenhum, porque é uma história pessoal, mas é uma história pessoal que vai fazer todo sentido, e vai animar o coração de vocês e a fé de vocês. Esses dias eu estava fora, estava no trabalho, no escritório, e no final do dia, a Débora me liga, antes de eu chegar, ela já tinha ido buscar os meninos na escola, e disse, olha, aconteceu isso com um dos nossos filhos, e ele estava lá e ele se sentiu muito mal, incomodaram ele, e ele está muito triste, ele está chorando aqui, e me chamou muito a atenção, porque esse nosso filho nunca chora. É muito difícil ver ele chorando, é difícil ver ele chorando por qualquer coisa. Ele guarda as emoções, ele é fortão, ele é que nem o pai, é nada. E ele não chora com facilidade. Isso me chamou a atenção. Eu disse, mas o que aconteceu? Não, enfim, eu estou aqui aquietando ele. Ele está aqui no meu colo, no colo de mãe. Mas depois, quando chegar, vocês conversam. Eu cheguei, já era mais tarde, e eles já estavam na cama naquele dia. Eu cheguei, eu fui até a cama. Eu disse, meu filho, me conta o que aconteceu. Pai, eu estava lá, e aí começaram a implicar comigo, disseram que eu não era bom o suficiente, disseram que eu era burro, que era não sei o que. Obviamente não eram os professores, eram colegas até de outras turmas, nem era do ano dele, aquele bullying básico que todo mundo sabe que existe, e começaram a me dizer, e eu percebi naquele momento, como a vida começa a dizer quem nós somos cedo. Como a vida e o mundo começa a tentar dizer quem nós somos, começa a tentar mudar a nossa identidade, começa a tentar moldar a nossa identidade cedo. Não é lá depois, é cedo. E como eu disse, ele não chora por qualquer coisa, mas aquilo mexeu tanto com ele. E aí ele disse, eu me chamaram de burro, e eu não me sinto em casa lá, eu não me sinto... E aí claro que a gente já, extrapola um pouco. E eu comecei a falar com ele, disse, filho, o mundo pode dizer o que for de você, mas tudo que o mundo disser nunca será mais verdade do que aquilo que Deus diz a teu respeito. E ele ficou me olhando e disse, é mesmo, pai? É mesmo. E eu fiz uma pergunta para ele, disse, filho, o que a Bíblia diz a teu respeito? O que Deus diz a teu respeito? Lembra das histórias? E ele começou a dizer, pai, diz que Jesus me ama. E exato, filho, você é amado. Diz que Deus me escolheu para um plano. Isso, filho, você é escolhido. Eu sou filho de Deus. E que mais, meu filho? E diz também que Deus está comigo por onde eu for. Que mais, meu filho? E diz que Deus não me abandona. Eu disse, isso, filho, é exatamente isso. É nisso que você tem que se apoiar, porque aquilo que as pessoas dizem a teu respeito raramente é verdade, mas aquilo que Deus diz ao teu respeito, isso sim você pode confiar, é verdade, de agora até o fim dos tempos. Aí claro que eu estou emocionado aqui falando isso, é meu filho, se fosse de você, você estaria emocionado também. Não me julgue, eu sou um pai. Mas nós oramos, e quando nós terminamos a oração, o rosto dele era outro, tinha um sorriso no rosto, ele estava com o peito estufado, cheio de coragem. Disse, é isso mesmo, né, pai? É isso mesmo, meu filho, vamos lá para cima. Foi impressionante como a cena mudou.
Sabe o que eu percebi? A verdade é que a vida inteira vai ser assim comigo e com você desde cedo. O mundo sempre vai tentar nos chacoalhar, abalar quem nós somos. Uma notícia, uma decepção, uma perda precoce, uma traição, uma crise, um diagnóstico, uma palavra, uma rejeição, um medo. A vida constantemente vai tentar tirar de nós paz, segurança, estabilidade e coragem. E talvez uma das maiores perguntas da vida seja: o que mantém uma pessoa firme quando tudo ao redor começa a tremer? Você já se perguntou isso? O que te mantém firme quando tudo ao teu redor começa a balançar, quando as coisas começam a desmoronar, quando as coisas começam a cair, quando as notícias que você não esperava começam a vir? O que te mantém firme? Ou será que você tem conseguido nesses últimos momentos se sentir firme? Se sentir com coragem, com convicção de quem você é, por quem você foi chamado, quem que está te escolhendo? E é exatamente isso, e é aqui que o Salmo 46 entra, gente. Porque todos nós temos esses momentos de crise que nos chacoalham, nos balançam, e a gente tenta dizer: ai meu Deus do céu, e agora? A gente tem até uma expressão para isso, né? Quando alguma coisa acontece, a gente diz: me tiraram o tapete debaixo dos pés, puxaram o meu tapete. É assim ou não é? O que significa isso? Os teus pés estavam plantados em cima de algo que pode se mover, de algo que pode ser arrancado, e quando puxaram aquilo, você cai, você duvida, você acha que não é, você perde o propósito, perde a direção, perde a segurança nos negócios. Às vezes algo na sua vida emocional, nos seus relacionamentos interpessoais acontecem, te abalam, te tiram as estruturas, e você começa a botar tudo a perder no negócio, em outros momentos com a família. É assim ou não é, gente? Ou é só comigo? É assim ou não é? Mas o Salmo 46, ele entra aqui exatamente para isso, porque ele não foi escrito por alguém que estava vivendo dias fáceis. Ele foi escrito por pessoas que aprenderam uma verdade poderosa, que eu e você precisamos aprender isso hoje. A verdade que, ainda que tudo mude, Deus continua cuidando de mim. Você pode dizer isso comigo? Ainda que? Esse é o título dessa mensagem. Ainda que tudo balance, Deus continua sendo refúgio, Deus continua sendo força, Deus continua sendo socorro presente. Sabe, o Salmo 46, ele é uma canção, ele é uma música escrita. Os salmos são músicas. É uma declaração feita em tempos difíceis. Os filhos de um homem chamado Corá escreveram esse salmo no meio de cenários de instabilidade, de guerra, de medo, de terror e de pavor. Eles estavam sofrendo com guerra, eles estavam sofrendo com pessoas invadindo, eles estavam sofrendo com a iminência de entrarem nas suas casas, matarem as suas esposas e os seus filhos. Eles estavam sofrendo com perseguição, no momento mais tenso, no meio da guerra. Eles escrevem esse salmo. O que você escreveria num momento como esse? Eu sei o que eu escreveria, eu sei o que a minha natureza escreveria, e provavelmente não começaria assim como eles começam. No meio da guerra, no meio da dor, no meio do pânico, no meio do terror, tudo puxando para todos os lados, e eles começam: Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem Deus é, precisa sempre ser maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Mas nós comumente trazemos Deus para a nossa realidade, e Ele está na nossa realidade, mas baixamos o poder dEle junto à nossa realidade, como se a nossa realidade tivesse o mesmo poder de Deus. E Deus não tem o mesmo poder da nossa realidade. Ele está na nossa realidade, mas Ele tem a mão poderosa para nos tirar dessa realidade. Aqui tem algo muito importante. O salmista, o escritor não diz: se a terra tremer. Você viu o salmo? Se a terra tremer, ele diz: ainda que. Eu amo o ainda que, e por isso eu coloquei o título na mensagem, para que você não esqueça jamais. É uma expressão hebraica usada, não comum. É a expressão bahamir.
E essa expressão não significa simplesmente ainda que. Ele não transmite a ideia de talvez aconteça, pode ser que sim, pode ser que não. Ela transmite a ideia exata de mesmo quando acontecer. Sabe por quê? Porque não é será que eu vou ter aflição? Será que vai ter crise? Será que vai ter crise nos meus negócios? Será que vai ter crise na minha... Será que eu vou passar por problema? Não, é quando. O se não existe aqui, todo mundo sabe disso, gente. Todo mundo já é grandinho o suficiente para saber que não é se, é quando que vai vir. E esse barramir significa mesmo quando acontecer. Isso muda completamente o texto. O salmista não estava escrevendo sobre uma fé baseada na ausência de problemas. Ele está escrevendo sobre uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ainda que a terra trema, quando a terra tremer, ainda que os montes caiam, quando os montes caírem, mesmo quando aquilo que parecia estável mudar, Deus vai continuar sendo refúgio, força e socorro. Atenção a isso, meu irmão, minha irmã. O milagre do Salmo 46 não é a terra tremer, é alguém permanecer firme enquanto tudo está tremendo. Não é esse o milagre das nossas vidas que nós queremos? Porque as inconstâncias, os desafios, as circunstâncias vão acontecer, vão nos jogar de um lado para o outro, vão querer dizer quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos, isso vai acontecer. Isso não é milagre, isso acontece. O milagre é você ficar exatamente onde você foi plantado, firme, com confiança, sem medo, com coragem, ousadia e fé, quando essas coisas acontecerem. Eu não sei você, mas uma das coisas que eu mais peço ao Senhor no meio de uma crise, de uma luta, é: Senhor, me mantém firme, não apenas nos teus caminhos, mas me mantém firme com o norte no céu, com o norte nas tuas coisas, com o norte nos teus planos. Porque é isso que as coisas que vêm ao nosso redor tentam fazer, tentam tirar o nosso norte. A gente tem um problema financeiro, então a gente diz: não, agora eu tenho que focar nisso aqui, e eu tenho que esquecer um pouco daquilo ali. Eu vou focar, e a gente esquece que Deus continua sendo Deus na minha vida, e que o sustento não vem pela minha mão, mas vem pela mão poderosa de Deus. Deus, eu quero permanecer firme, ainda que o mundo minta, ainda que as pessoas me enviem direct, me xingando, me dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, ainda que me roubem, ainda que me traiam, eu quero continuar firme, porque o lugar para onde eu estou indo, eu sei muito bem. Ainda que, ou seja, existem coisas que vão acontecer, gente. Dias difíceis existem, sim ou não? Mudanças acontecem, sim ou não? Pessoas falham, sim ou não? Ciclos terminam, sim ou não? Notícias chegam, temporadas mudam. Gente, às vezes a luz no fim do túnel é só um trem vindo para nos atropelar mesmo. Ou não é assim? Mas existe algo que permanece estável no meio do caos. É Deus. É Deus, Ele permanece estável no meio do caos. E talvez um dos maiores problemas da nossa geração hoje seja construir a nossa vida sobre coisas que mudam rápido demais. Porque quem constrói sobre aquilo que muda constantemente, vive o tempo todo emocionalmente instável. Deixa eu te falar uma coisa: quem constrói sobre Deus encontra segurança mesmo nos dias difíceis, mesmo diante da falência, mesmo diante da derrota, mesmo diante da doença, mesmo diante do luto. Não se abala, pode o vento soprar, mas não se abala, ele continua no mesmo lugar, plantado no mesmo lugar. O Salmo 46 nos mostra 3 verdades sobre Deus que nós precisamos nos lembrar quando tudo acontecer. Você está pronto para isso? Eu espero que você tome nota agora, porque isso aqui são princípios que mudam a nossa vida. São 3 verdades que nós precisamos lembrar sobre Deus quando
a adversidade chegar, quando o vento empurrar, quando a traição bater, quando o luto empurrar, quando as coisas começarem a dizer quem você é e quem você não é, aquilo que você pode, deve ou não. Você precisa se lembrar dessas 3 verdades, porque essas 3 verdades dentro do teu coração, na prática, vão te fazer manter os teus pés firmes, ainda que os mares rujam, ainda que as montanhas caiam, ainda que o vento sopre. E a primeira delas é que Deus é o nosso refúgio. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio. Refúgio é o lugar para onde eu e você corremos quando nós estamos cansados, assustados ou até feridos. Quem depois de um dia intenso de trabalho, de brigas, crises, problemas, e você resolveu 30 problemas enormes naquele dia, você não está ali naquele momento quase indo embora, ou quase terminando o dia dizendo: eu não vejo a hora de chegar na minha casa. E não é por cansaço físico, é por cansaço mental. Eu não vejo a hora, porque você sabe que quando você entrar para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto, ou no lugar que você mais gosta da casa, você vai fechar a porta e as coisas vão ficar do lado de fora. Você está resguardado, você está protegido. Todo mundo procura refúgio em alguma coisa. Algumas pessoas procuram refúgio no dinheiro, outras pessoas procuram refúgio no relacionamento, no seu marido, na sua esposa. Meu marido é o meu refúgio. Ok. Minha esposa é minha fortaleza, é meu refúgio, é meu esconderijo. Ok, tá bom. Outras pessoas procuram em distrações. Algumas pessoas procuram em vícios, outras em performance. Há pessoas que procuram em aparência, em se eu me sentir bonito, se eu me sentir bem, se eu me sentir que eu estou com a roupa adequada naquele ambiente, então pronto, eu vou me sentir seguro. Se eu estiver com o carro certo, se eu estiver com a casa certa, se eu estiver nos ambientes certos, pronto, aquele status, aquela aparência vai me dar segurança, vai me dar refúgio. Mas esse é o problema, gente. Às vezes nós estamos tentando descansar a nossa alma em lugares que também estão quebrados, em lugares que também precisam de um refúgio. É como aqueles filmes que eu e você já vimos de um jeito ou de outro, que alguém está perseguindo alguém, e esse outro alguém está fugindo desesperadamente, e você está tenso ali, roendo as unhas, entre unhas e pipocas. Você fica olhando o filme e diz: meu Deus, foge, encontra na outra porta. E a pessoa que está fugindo sempre vai para o lugar mais frágil. Você já viu? Tem um bunker, uma fortaleza, o cara escolhe um casebre cheio de frestas e diz: é claro que o assassino vai entrar aí, vai te pegar, sai daí. Que ideia escolher esse negócio. Quantos já viram esse negócio? Não dá uma angústia de si, mas é óbvio que esse não é o lugar para você se esconder. Isso não é um refúgio. Qualquer um entra aí. Aí a gente vive às vezes a mesma coisa. A gente pensa: isso não vai proteger ninguém. E muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Corremos para lugares frágeis, tentando encontrar segurança. Mas sabe aquilo que o salmista está dizendo? Deus não é um abrigo improvisado. Ele é fortaleza, Ele é um lugar seguro. Ele é refúgio testado e aprovado no meio da dor. Aqueles que se refugiam em Deus não precisam andar procurando outro refúgio. Salmo 91 versículo 2 diz: declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio. Talvez hoje, aqui nesse auditório, tenham pessoas cansadas de tanto sobreviver emocionalmente. Você não aguenta mais apenas sobreviver emocionalmente, em lugares que nunca conseguiram te sustentar a tua alma. Deixa eu te falar uma coisa, é hora de você lembrar dessa verdade na tua vida e declarar sobre a tua alma. Sabe de uma coisa? Meu marido não vai ser meu refúgio, ele é bom, ele é maravilhoso. Minha esposa não vai ser meu refúgio, ela é boa, ela é maravilhosa. Meus amigos não serão meu refúgio, uma instituição não vai ser meu refúgio, o dinheiro não vai ser meu refúgio, os lucros não serão meu refúgio. A partir de hoje eu decido que o meu refúgio será o Senhor dos exércitos todo-poderoso, porque apesar das circunstâncias, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é escudo. Will, isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é bonito, isso é emocionante, isso é poético. Deus é o meu refúgio. Mas Will, como é que eu faço esse negócio na prática, sabe? É uma decisão. Você não vai sentir nada, mas você vai precisar declarar. Na segunda-feira, hoje não, hoje é dia das mães, a gente está aqui cantando, dançando, pulando, se alegrando, está tudo lindo, maravilhoso. Daqui a pouco você vai comer um churrasco, ou um bacalhau, ou alguma coisa gostosa, está tudo maravilhoso. Mas na segunda-feira, você está sozinho com seus problemas de novo, você está sozinho com o vento de novo, você está sozinho com a terra tremendo de novo, e você vai precisar parar bem no meio disso, olhar para os teus pés e dizer: Senhor, sonda em mim, olha, procura dentro de mim, e veja onde os meus pés estão plantados. Me ajuda a perceber, será que os meus pés estão plantados em Ti, na Tua palavra? Ou será que os meus pés estão plantados no dinheiro, ou em pessoas, ou em negócios, ou em coisas? A primeira coisa que você vai ter que fazer é essa oração. Senhor, me mostra. Sabe por quê, gente? Porque a gente às vezes não tem capacidade de perceber aonde a gente está plantado. Uma pessoa que caminha em trilhas, mesmo experiente, às vezes acaba no seu caminho pisando em areia movediça. Ele sabe, ele conhece, mas ele não tem o domínio completo. Mas Deus tem. Deus consegue procurar dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da minha alma, do meu espírito, aonde nós estamos. Ele consegue nos mostrar. Essa é a oração que você precisa fazer. Anota isso. Amanhã você precisa fazer essa oração. Deus, aonde eu estou plantado? Aonde eu estou colocando os meus pés? E se for em outro lugar, faça a segunda oração, dizer: Deus, a partir de hoje, usa o Teu Espírito Santo que habita em mim, para me ajudar a tirar os meus pés desse lugar e colocar os meus pés em Ti, procurar o Teu refúgio e não refúgio em outras coisas. A segunda verdade é sobre esse texto, sobre Deus nesse texto, que nós precisamos nos lembrar no dia em que as coisas ficarem difíceis, que não é se, é quando, é que Deus é a nossa força. Nós não somos chamados para ficar no colo de Deus, que é refúgio, ali dentro, bem quentinho, tudo seguro, tudo protegido, e a gente ficar ali fraco, dizendo: ó céus, ó vida, ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou aqui no Teu refúgio, eu estou protegido. Mas Deus, como eu sou pobre, como eu sou miserável, como eu sou não sei o que, ó céu. Nós não somos chamados por Deus para isso. Deus diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa proteção, mas Ele também é a nossa força. Ele também é a nossa força. E se Deus é a minha força, eu não ando assim, eu ando assim. Ele é a minha força, eu não tenho força, mas Ele tem força em mim. O Salmo continua dizendo: Deus é a nossa força, não apenas refúgio, mas força. Eu amo essa linguagem, porque lembrem, quem está escrevendo essa canção são pessoas que estão passando pelo meio de guerra. E há duas coisas que alguém que está numa guerra precisa, pelo menos, ou até aqui pelo menos. Uma é abrigo e proteção, um escudo forte, grande o suficiente para te cobrir das flechas, daquilo que for, dos teus inimigos. Mas a outra coisa que você precisa é uma boa espada afiada na mão, porque você não vai ficar apenas se protegendo. Você quer avançar, você quer ganhar terreno, você quer ir para cima do inimigo. É assim ou não é? E eles estão escrevendo isso. Deus é o nosso abrigo, mas Ele também é a nossa força, é a nossa fortaleza, mas também é a nossa espada. Porque existem momentos em que o problema não é mais o medo. Quantos já sabem disso? Às vezes o problema já foi, você já venceu o problema. O medo já foi, você já venceu o medo. Não é mais o problema o medo. Às vezes é o nosso cansaço. A gente está cansado, a gente está exausto. A gente está exausto de continuar, a gente está exausto de tentar. A gente acorda de manhã e diz: meu Deus, como é que eu vou continuar esse negócio? Eu estou cansado, eu não tenho medo, mas eu estou cansado. Eu estou exausto, eu estou sem fôlego. Tem pessoas aqui dentro, eu tenho certeza, que têm tentado continuar, têm tentado sustentar a sua família, têm tentado sustentar a sua fé, têm tentado suportar e sustentar a sua própria mente, mas por dentro você já está se sentindo exausto, você está se sentindo exausta, cansada, sem força. Deixa eu te abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Assim como Deus diz ao seu povo através de Isaías no capítulo 40, eu quero declarar sobre a nossa vida hoje, Igreja Zoe, em nome de Jesus. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens podem se cansar e ficarem exaustos, os rapazes podem tropeçar e até cair, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças.
Quem confia no Senhor tem as suas forças renovadas. Ah, como eu preciso ter minhas forças renovadas. Também, a cada segunda-feira, Senhor, só Deus sabe, Deus renova as minhas forças, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Deus me ajuda, eu preciso de força, eu não tenho força para aguentar hoje. Gente, quem nunca teve que entrar numa reunião e você dá aquela paradinha antes da porta? Tem uns de vocês rindo. Diz: ah, Senhor, eu não tenho força para mais isso aqui não. Quantos de nós, quem sabe, antes de uma conversa difícil com o nosso cônjuge, a gente dá aquela paradinha no pé da porta e diz: ah, Senhor, eu não tenho mais. Você não está com medo, você está triste porque você não tem mais força para continuar lutando. Você diz: Senhor, eu estou cansado demais, eu não aguento mais essa situação, eu não tenho mais força para continuar. Quantos de nós, diante da depressão, deitados na cama, na segunda-feira de manhã, o despertador toca e você diz: Senhor, eu não tenho mais força para levantar dessa cama, eu não sei como fazer. Deus, eu não tenho mais força para falar com meu filho, ele não me ouve, nada muda. Deus, eu não tenho mais força para falar com meu filho. Deus, eu não tenho mais força, eu não aguento mais essa situação, eu não tenho mais força para lutar. Deixa eu te falar uma coisa: os que confiam no Senhor renovam as suas forças diariamente. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia não promete ausência de batalha, a Bíblia promete força no meio do meu dia. Eu estou cansado de evangelho por aí, blá 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 blá, que você não vai ter batalha, se você é crente você não tem dificuldade, se você não é crente você vai prosperar, você vai ser rico, se não é crente nada de mal vai acontecer. Gente, isso é mentira, não é Bíblia. Lê a Bíblia. A Bíblia não promete ausência de batalha, ela promete que vai ter batalha, vai ter luta, vai ter montanha se movendo ao teu redor, vai ter vento soprando, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eu amo isso sobre Deus, eu amo tudo a respeito de Deus, menos quando Ele tem que puxar nossas orelhas. Quem é que ama isso, gente? Deus não despreza pessoas cansadas. É isso que eu amo a respeito de Deus. Deus não despreza pessoas cansadas. Deus não olha para pessoas cansadas, desanimadas e diz: não te quero, você não serve para aquilo que eu vou fazer, você não serve para a vida que eu tenho para dar. Deus não é esse Deus, Ele fortalece pessoas cansadas. Jesus nunca chamou os fortes para perto, Jesus chamou os sobrecarregados. Quem está pesado, quem não aguenta mais, foram esses que Jesus chamou. Talvez hoje você chegou até aqui exatamente assim, sem forças, mas deixa eu te lembrar em nome de Jesus: a força que sustentará a tua vida não virá apenas de você, virá dos céus. Terceira e última verdade que nós precisamos nos lembrar a respeito de Deus, no meio do caos, no meio da guerra, no meio dos problemas, é que Deus é o nosso socorro. Não qualquer socorro, porque todos nós aqui temos pronto socorro, pronto atendimento. E quando você precisa, você tem que pegar seu carro, você tem que ligar para a ambulância, e você tem que ir até o lugar para receber o socorro. É assim ou não é? O salmista diz que Deus é o nosso socorro presente. Você não precisa ir a lugar nenhum, Ele está presente na sua vida. O salmo termina dizendo: sempre pronto, sempre pronto, sempre pronto, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Deus não é um socorro distante, Deus é um socorro presente. Sabe, talvez pessoas tenham ido embora da sua vida, talvez promessas parecem que falharam na sua vida, talvez você já foi abandonado por pessoas que deveriam cuidar de você, talvez você foi extorquido por pessoas que deveriam te ajudar a crescer. Não há nada mais corta o nosso coração quando nós estamos com expectativa em pessoas, que a gente diz: essa pessoa vai me fazer crescer, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa vai me tirar do caos que eu estou, e essa é a pessoa usada pelo maligno para me colocar mais para baixo, mais enterrado, mais extorquido. Não tem nada, não tem dor maior do que essa, do que perder a confiança, quem sabe, em alguém.
Talvez você tenha sido abandonado, mas deixa eu falar uma coisa: Deus nunca abandona aquilo e quem Ele ama. Ainda que Berramir, ainda que Barramir, essa expressão ela muda absolutamente tudo. Ainda que a terra trema, Ele permanece. Ainda que as águas se agitem, meu irmão, minha irmã, Ele permanece. Ainda que você chore, Ele permanece. Ainda que falte força, Ele permanece. Ainda que tudo mude ao teu redor, Ele continua sendo Deus. A essência dEle não muda, mas ela se expande em nós através da nossa fraqueza. Eu amo esse texto. E de verdade é um texto que eu levo no meu ministério pastoral há tantos anos, como um dos textos que me dá força quando eu estou precisando de força. 2 Coríntios 4, 8 a 9. Paulo, no meio da crise, no meio da dor, no meio de prisão e cadeia injusta, Paulo, apóstolo de Cristo, que plantou muitas e muitas igrejas por toda a região conhecida, estava sendo perseguido, apedrejado. Deixa eu tentar lembrar dos números. Paulo, me ajuda aqui, meu pai. Paulo naufragou 3 vezes, foi apedrejado 2 vezes, foi açoitado, acho que foram 2 ou 4, não lembro. Paulo era o cara que por causa do evangelho sofria, e no meio de um desses sofrimentos, ele escreve o seguinte: somos pressionados de todos os lados, mas nós não somos esmagados. Nós ficamos surpresos, perplexos, mas nunca desesperados. Somos perseguidos, mas nunca somos abandonados, porque o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. A mão dele não falha sobre a tua vida, a mão dele não falha sobre a tua dor, a mão dele não falha sobre o teu choro. Talvez você precise apenas acessar o socorro bem presente na hora da angústia. Você ouviu isso? Nunca abandonados. Talvez essa seja a maior verdade desse Dia das Mães. E talvez você, mamãe que está aqui, vai levar isso para o teu coração, ainda que. E a verdade é que a estabilidade da nossa vida não precisa depender da estabilidade do mundo, porque todos nós sabemos que se depender da estabilidade do mundo, a gente está lascado, gente. Não permita que a tua vida dependa da estabilidade do mundo, não permita que a tua estabilidade dependa da instabilidade do mundo, porque existe um Deus que não muda. O mundo pode mudar rápido, as pessoas ao teu redor mudam rápido, as emoções mudam rápido, as temporadas mudam rápido, mas Deus continua refúgio, força e socorro presente. Eu já terminei, mas talvez você entrou aqui cansado hoje, tentando ser forte para todo mundo, tentando continuar para todo mundo ver, tentando sobreviver emocionalmente. Deixa eu te falar uma coisa, hoje Deus está te dizendo no teu coração, enquanto eu falava, eu sei disso, que você não precisa e não deve enfrentar tudo sozinho. Existe abrigo, existe socorro, existe força, existe um lugar seguro para a sua alma. Não é na tua esposa, não é no teu marido, é na palavra de Deus, é em Jesus. Ele é a rocha firme. O nome desse lugar é Jesus. Ainda que tudo mude, Ele permanece. Ainda que a tua vida balance, Ele permanece. Ainda que você tenha perdido as forças hoje, Ele permanece. Sabe, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está te chamando de volta para esse lugar seguro, de volta para perto, de volta para a sua presença, de volta para o refúgio. E se você quer, em nome de Jesus, dizer isso hoje, que a tua alma diga ao Senhor Jesus: eu preciso desse abrigo, eu preciso dessa força, eu preciso desse socorro. Deixa eu falar uma coisa, esse é o momento. Não vai ser amanhã. Esse momento, esse Dia das Mães, vai ficar marcado na sua vida e na minha vida. O dia que nós dissemos: Senhor, eu preciso de força, eu preciso de refúgio, eu preciso, Senhor Jesus, de socorro presente na hora da minha angústia. Sabe, eu quero orar por você. Será que você pode ficar em pé para nós orarmos juntos? Eu quero declarar isso sobre a sua vida, mas mais do que eu declarar sobre a tua vida, esse é um momento de santos e santas buscarem a face do Senhor. Igreja Zoe, você tem tanto acesso ao Senhor como eu tenho.
Talvez você entrou aqui pela primeira vez e diz: santo, santa, eu não sou santo, eu cometo pecados. Ainda bem que você reconhece isso dentro de você, eu também. Mas a Bíblia não chama de santos pessoas que não cometem pecado, porque esse só houve um na face da terra, e só haverá um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra santo e santa no texto original significa alguém que é separado, alguém que é cortado com uma tesoura da onde está conectado e realocado em outro lugar. Nós somos santos e santas porque fomos separados pelo sangue de Jesus na cruz, como uma tesoura do pecado do mundo, e realocados na família de fé, numa nova vida. Por isso eu quero orar por você, mas eu amaria que você pudesse orar por você mesmo, porque a minha oração não tem mais impacto no céu do que a oração de pessoas arrependidas que dizem: Senhor, eu preciso de Ti. Será que nós podemos orar agora? Feche os teus olhos. Se você se sentir confortável, levanta as tuas mãos em adoração ao Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nessa manhã eu oro, Pai, por cada irmão e irmã presente nesse auditório. Espírito Santo, eu oro para que o Teu mover interno comece a trazer o reconhecimento da carga espiritual que nós acabamos de falar. Eu oro, Espírito Santo, para que força, poder, autoridade, unção fluam de nós. Pai, em nome de Jesus, dá alívio ao cansado, Senhor Jesus, dá alívio àquele que está sofrendo, dá paz àquelas mães, aquelas pessoas que estão sofrendo, angustiadas pelo passado, por coisas que aconteceram no passado, por respostas, por conversas que aconteceram no passado. Pai, em nome de Jesus, eu sei que há algo novo sendo liberado pelo céu para pessoas que estão decidindo encontrar em Jesus a sua força, a sua fortaleza, a sua coragem, a sua ousadia. Vamos lá, Igreja Soul, e será que você pode orar por você mesmo, pedindo: Senhor, trabalha em mim, Senhor, me dá força, Senhor, me dá ousadia, Senhor, me dá coragem, Senhor, muda a minha vida. Vamos lá, Igreja Soul, será que você pode dizer isso? Ele sempre será fiel, apesar das nossas escolhas. Deixa eu te convidar a levantar as tuas mãos para o céu e cantar essa verdade. Nas vitórias e fracassos, Tu és leal a mim. És fiel, sempre fiel a mim. És fiel, sempre fiel a mim. És fiel, sempre fiel a mim. Sabe, antes de nós terminarmos, eu quero fazer uma oração, e essa oração é por pessoas que hoje precisam decidir a sua vida por Jesus. Será que nós podemos tirar a luz do auditório? Pode ser? Podemos fazer isso? Não de mim, do auditório. Isso. Esse é um momento que nós, quando vocês vão fazendo aí, eu vou falando aqui, tá bom? Esse é um momento que eu quero orar por pessoas que querem dizer sim para Jesus. Pessoas que precisam, com a sua boca, confessarem que Jesus é o seu Senhor, e no seu coração crerem que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus dos mortos. Will, por que isso é necessário? Porque é através da nossa confissão e da nossa crença que nós acessamos Deus. Não há outra forma, não há outro caminho de acessar proteção, de acessar escudo, de acessar força, de acessar socorro presente, se não for através de Jesus. Você precisa de Jesus, assim como eu preciso de Jesus. E o primeiro passo na direção de Jesus é dizer: Jesus, eu te aceito na minha vida, eu te reconheço como Senhor, como dono dos meus dias, eu te preciso na minha família, faz algo novo em mim. Eu quero dar a oportunidade para algumas pessoas aqui, para todas as pessoas que desejam fazer isso pela primeira vez, mas também para pessoas que precisam fazer a sua paz com os céus. E você sabe se você é essa pessoa. Sabe, eu preciso fazer minha paz com os céus. Eu tenho andado longe, eu tenho andado distante, mas hoje eu quero voltar para os braços daquele que me ama mais do que qualquer mãe pode me amar. Será que podemos todos nós fechar os olhos aqui no auditório, aqui em cima na plataforma também? Eu quero orar por você. Eu quero te fazer esse convite. E se ao contar 3, a sua decisão for entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, eu quero isso,
verdade nesse auditório. Número 1, Deus te ama tanto que Ele fez um plano para você. Ele desenhou uma história para você. Talvez essa história esteja um pouco conturbada ultimamente. Talvez essa história tenha, quem sabe, te feito sentir abandonado ou abandonada. Mas sabe de uma coisa? O plano de Deus é perfeito. Ele enviou Jesus à terra para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso caminho até Deus, até a fortaleza, até algo novo. E número 3, se você quer decidir a sua vida para Jesus, levanta uma das suas mãos. Se você quer fazer paz, a sua paz com Deus, levanta bem alto uma das suas mãos. Bem alto, amém. Eu vejo você também, eu vejo você também, eu vejo você também. Obrigado, eu vejo você aí no meio também, eu vejo você aí atrás. Amém, obrigado. Pode baixar a sua mão, eu vejo você também. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Essa oração é uma oração de entrega. É uma oração onde você vai dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu vou te ajudar nessa oração. Na verdade, todos nós como igreja vamos te ajudar nessa oração. E nós vamos todos como igreja repetir essa oração junto com você, para te apoiar em fé. Amém, igreja Zoe? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã entrego a minha vida nas tuas mãos. Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha história, muda o meu futuro. Escreve uma nova história